Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero vos trazer mais um comentário devocional da lição de número 6. É o último comentário desta semana. A lição de número 6 vai ser estudada no próximo domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, que traz como tema o Filho como o Verbo de Deus. E o texto áureo se encontra em João 1,14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Graças a Deus. Meus amados, o texto desta semana está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 ao 19, e tem como epígrafe: Cristo, a imagem do Deus invisível. Muito bem, vamos ler o texto sagrado e vamos meditar um pouco neste texto. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Jesus. Meus amados, este trecho é um dos hinos cristológicos mais elevados das Escrituras. Observe que Paulo, aqui ele nos conduz nossos olhos para a supremacia absoluta de Cristo, tanto na criação quanto na redenção, revelando quem ele é, o que ele fez e porque somente ele merece toda a preeminência. Glória a Jesus. Primeiro, a revelação perfeita de Deus. Diz a partir do versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Deus, em sua essência, é invisível e inacessível à percepção humana. Contudo, em Cristo, o invisível se fez conhecido. Jesus não é uma semelhança imperfeita, nem uma representação simbólica. Ele é a imagem exata, a manifestação plena do ser de Deus. Então, ver Cristo é ver o Pai, conforme Jesus diz em João 14,9, ele diz para Filipe: quem vê a mim vê o Pai, né? Devocionalmente, isso nos consola. Não precisamos buscar Deus em especulações, visões ocultas ou experiências místicas, né? Ele já se revelou plenamente em Cristo Jesus. Aleluia. Segundo, meus amados, a supremacia do Filho sobre toda a criação. Versículo 15, a parte B, até o versículo de número 17, fala do primogênito de toda a criação, né? Então, o termo primogênito não fala de origem temporal, não vamos entender isso, né? Mas de posição, autoridade e herança. Então, Cristo não é
parte da criação. Ele é o herdeiro e senhor dela. Paulo reforça isso, declarando que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade soberana. Céus, terra, visível e invisível, tronos, dominações, principados ou potestades. Devocionalmente, isso nos chama à confiança. Aquele que sustenta o universo é o mesmo que sustenta a nossa vida. Sua vida está sustentada nele. Nenhuma força espiritual, política ou histórica está fora do domínio de Cristo. Aleluia. Terceiro, Cristo, o cabeça da nova criação. Está no versículo 18 que diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Pois bem, o Cristo que reina sobre o cosmos, meus amados, é o mesmo que governa a igreja com amor e autoridade. Ele não é apenas fundador da igreja, mas sua cabeça viva. Ao ser o primogênito dentre os mortos, Cristo inaugura uma nova realidade, a nova criação. Sua ressurreição garante não apenas vida futura, mas vida presente, renovada e transformada. Glória a Deus! Aqui, meus amados, aprendemos que a igreja não vive de estratégias humanas, mas da vida que flui de Cristo. Separada dele, ela perde seu sentido. Unida a ele, manifesta sua glória. Glória a Deus. Quarto lugar, a plenitude divina habitando em Cristo Jesus. O versículo 19 diz: porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Não há carência alguma em Cristo, meus amados. Toda a plenitude da divindade reside nele, não parcialmente, não temporariamente, mas de forma total e permanente. Isso confronta qualquer tentativa de acrescentar algo à obra ou à pessoa de Cristo. Nele temos tudo o que é necessário para a vida, para a salvação e para a comunhão com Deus. Tudo está nele. Aleluia. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 19, nos chama a recentralizar nossa fé. Cristo não é um complemento da vida cristã. Ele é o centro de tudo, meus amados. Quando o contemplamos como relação de Deus, Senhor da criação, cabeça da igreja e plenitude divina, nosso coração é levado à adoração, à confiança e à submissão. Onde Cristo não tem preeminência, a fé se torna frágil. Onde Ele é tudo, a alma encontra descanso. Glória a Deus. Portanto, meus amados, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo te use poderosamente nesta aula de amanhã, de domingo. Que Deus possa estar abençoando sua vida, sua família. Creia mais em Cristo Jesus, porque Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é a imagem do Deus invisível. Creia mais nele. Te entregue mais a Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai seja com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.